No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pinças e sobre os problemas que acontecem quando a gente usa a pinça. Mas antes de entrar diretamente nos problemas, de por que as pecinhas voam, vamos dar uma olhada rapidamente nos tipos de pinça e entender um pouquinho as diferenças. Então aqui eu tenho as pinças que eu uso, não são todas que existem, tem uma quantidade muito grande, mas eu vou então primeiro dar uma pequena explicação sobre essas pinças que eu uso, depois a gente vai falar das outras coisas. Então eu tenho aqui essas pinças, mas eu vou falar primeiro desse conjunto dessas pinças pretas aqui, porque eu acho que elas englobam as pinças que mais se usa para o modelismo. Vocês estão vendo aqui que essas três aqui estão com as capinhas plásticas. Eu deixei isso aqui de propósito porque isso aqui é uma medida de proteção que a gente deve sempre tomar. Manter a pinça, quando não em uso, sempre com essa capinha, porque se ela cair, você pode ter certeza que ela vai cair com a ponta e vai amassar a ponta. Então isso acaba estragando a pinça ou danificando, ainda que às vezes você possa fazer uma pequena restauração nela. Então vamos ver aqui os tipos principais de pinça, que são, nesse caso aqui, esses quatro. Nós temos aqui uma pinça, essa não é muito comum, é uma pinça plana. Ela é mais comum para quem mexe com selo, porque ela é boa para pegar papel, mas no nosso caso aqui, para pegar algumas peças maiores, que você precisa segurar uma peça um pouquinho mais pesada, ela tem uma área de contato maior, ela é útil. Aqui nós temos duas pinças que são as mais comuns. Qual é a diferença entre elas? Nesse caso aqui, a diferença é até pequena. Eu nem entendo por que esse conjunto tem essas duas pinças, a não ser pelo fato de que uma é um pouquinho mais comprida que a outra. Ao invés de usar essas aqui, como exemplo, vamos usar essas duas aqui. E qual é a diferença? É que essa pinça que tem essa ponta aqui mais fina, ela é uma pinça para você trabalhar dentro de algum lugar. Então, se você precisa introduzir uma peça dentro de uma cavidade e ela é estreita, com essa pinça aqui você provavelmente vai ter problema, porque ela vai acabar esbarrando aqui na lateral lá do seu furo. Então, se você quiser colocar ela num furo, ela vai chegar aqui e vai encontrar essa resistência e você não vai conseguir talvez ir até o ponto que você precise. Já com esse tipo de pinça aqui, você coloca e ela vai lá até o final, porque sendo mais estreita, ela tem um alcance maior. Por outro lado, como ela tem uma área mais fina aqui, ela é uma pinça que dá menos firmeza do que esse tipo de pinça aqui, e a gente vai entender já já por que disso. O terceiro tipo de pinça, que é essa pinça curva, ela aparentemente, a diferença é só o fato dela ser curva, mas ela tem uma característica que nem todo mundo conhece. Qual é a função dessa pinça? É que ela te dá mais firmeza, porque você pode segurar essa pinça com a mão apoiada na mesa. Então você trabalha olhando de cima, como ela é curva aqui, a sua mão não está atrapalhando a sua visão, e a sua mão estando apoiada na mesa, ela te dá muito mais firmeza, você vai tremer menos. Ela é uma pinça que te permite um trabalho mais delicado, com a melhor visão e com mais segurança, pelo fato de você estar com a mão apoiada aqui na mesa. Se você pensar no caso de uma pinça reta, vou pegar outra aqui. Se você pensar no caso de uma pinça reta, você não consegue colocar ela na vertical sem movimentar, ter que levantar a sua mão e botar a sua mão na frente. Já essa aqui, como a gente viu, né? Você pode trabalhar com ela com as duas pontas aqui bem na vertical, a mão apoiada sobre a mesa e a sua visão completamente desimpedida. Esse é o motivo dessa pinça ser curva. Então, basicamente, a gente pode trabalhar com esses três tipos de pinça: a pinça normal, a pinça que tem a ponta mais estreita para atingir pontos mais fundos, e a pinça curva, que te permite mais firmeza e melhor visibilidade. Essas são as pinças comuns. Agora aqui a gente tem outras pinças. Por exemplo, a chamada pinça cruzada. O que ela faz? Quando você aperta aqui, ao invés de fechar, ela abre. E ela fecha sozinha por conta
da forma como ela é montada. E para que serve essa pinça? Serve para você manter uma peça segura sem precisar ficar fazendo força. Isso te dá mais estabilidade se você precisar, por exemplo, soldar uma peça, ou se você precisar colar uma peça em algum lugar, você não precisa ficar fazendo força na mão, é só segurar e encostar a peça lá e aguardar a cola fazer efeito, por exemplo. Você tem pinça cruzada pequena, você tem uma pinça cruzada grande aqui, como essa aqui é uma pinça mais usada para fazer solda, é uma ferramenta bastante útil para a gente ter na bancada de modelismo. Então, isso aqui acho que é uma coisa simples, não tem muito mistério, são 3 ou 4 tipos de pinça que você vai usar. E essa aqui, ela não é exatamente uma pinça para segurar a peça, mas ela é uma pinça para dobrar fotoete, ou uma pecinha metálica qualquer. Ela tem essas duas pontas aqui paralelas e chatas, e se você apertar aqui, ela encosta na ponta, você pode até segurar uma peça com ela, mas se você apertar mais, ela fecha aqui completamente, e com isso você consegue dar bastante firmeza para fazer uma dobra na peça se for necessário. É uma pinça da Tamiya, eu acho isso aqui muito útil, principalmente quando você está trabalhando com fotoete e precisa fazer pequenas dobras. Bom, então, visto aqui quais são os tipos de pinça que a gente usa, vamos falar de alguns cuidados que a gente tem que ter. Uma pinça, para funcionar bem, ela tem que primeiro estar limpa. Você não pode ter nenhum resíduo aqui entre as duas pontas, porque isso vai impedir que ela feche perfeitamente, e uma pinça precisa fechar perfeitamente, ela tem que encostar as duas pontas para ela segurar bem a peça. Se você tiver algum resíduo aqui, isso vai atrapalhar, então é preciso manter a sua pinça sempre limpa. Uma das coisas que mais atrapalha é segurar a peça para colar com um bonder, com super bonder, porque o bonder, principalmente se for um bonder mais líquido, ele acaba escorrendo por aqui, seca, e como ele seca transparente, às vezes você nem percebe que ele está aqui, mas ele tem um carocinho aqui. Na hora que você pega a sua peça, você pensa que você está com um contato perfeito aqui, na verdade você tem alguma protuberância aqui, e isso vai impedir que você segure a peça. Então, sempre manter esses dois bordos internos da pinça perfeitamente limpos. Outra coisa que pode acontecer é você ter um acidente e a pinça bater e ela ter alguma deformação, algum amassado, e você precisar acertar isso aqui. E principalmente nessa parte interna aqui. Então é possível você tirar alguma deformação com uma lixa. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. E a gente tem um pedacinho de lixa. Isso aqui eu estou usando apenas como amostra, né? Normalmente você vai tentar começar com a lixa mais fina possível. E se você tiver aí alguma deformação maior ou alguma coisa que grudou aqui mais dura, você pode usar uma lixa mais grossa. Mas é apenas para demonstrar qual é a prática. A tendência das pessoas é fazer este movimento aqui lateral para limpar, mas isso aqui não é o recomendado. Por quê? Porque normalmente quando você faz esse movimento, você tem uma tendência de fazer uma leve torção aqui, e o que vai acontecer? Você vai comer as bordas aqui da pinça, e isso vai diminuir a área útil de contato dela com a peça. Você vai acabar desgastando prematuramente a sua pinça. Então, se você precisa ou tirar alguma cola que ficou aqui, ou tentar fazer com que isso aqui fique mais plano, o procedimento correto é: traz a pinça, morde a lixa e puxa. Vai e volta. Vai e volta. E gira a pinça e repete novamente o mesmo movimento. O ideal é contar quantas vezes você fez de um lado e tentar repetir a mesma coisa do outro para você ter um desgaste igual dos dois lados. Então, repetindo aqui, trouxe para cá, apertou, puxou. Nunca fazer esse movimento lateral aqui. Se por acaso a sua pinça tiver com um desgaste aqui, você até pode fazer isso aqui para tentar recuperar a lateral dela, mas sempre que você fizer isso, você está diminuindo a área de contato. Você, na verdade, está aumentando a pressão que você faz na peça com a mesma força, porque a gente sabe que pressão é força sobre a área. Se você tem uma área menor, você, ao apertar aqui, você vai ter uma força maior sobre a peça. Isso não é uma boa coisa. Então, sempre tentar não mexer na seção transversal da pinça e fazer aquele movimento que eu falei. Então, vamos agora falar sobre os problemas. E o principal problema
com uma pinça é você pegar uma peça, principalmente uma peça pequena, e ela sair voando. Por que isso acontece? Podem ter dois motivos. Um seria um erro de operação, de como você está usando a pinça, e o segundo motivo é um problema mecânico da própria pinça. Vamos então tentar entender essas duas possibilidades. Vamos falar de um problema mecânico da pinça. A primeira coisa que pode acontecer é aquilo que eu já falei, você tem algum resíduo aqui. Isso aqui, esse resíduo vai impedir que as duas pontas da pinça façam um contato perfeito com a peça, e isso pode gerar algum movimento de torção e a peça escapar. Então a primeira coisa é verificar se a sua pinça não tem nenhum problema aqui, não tem nenhum resíduo aqui dentro. Outra coisa a se verificar eu vou botar uma foto aí, por exemplo, essa pinça aqui, o desalinhamento entre as duas pontas. Eu vou colocar a foto e vai dar para ver bem que essas pontas aqui têm um desalinhamento. E o que isso pode provocar? Se você aperta aqui a peça e ela está sofrendo pressão de um lado e aqui do outro não, o que ela pode fazer? Ela pode girar e acabar escapando. Então, uma boa pinça, como é o caso desta aqui, por exemplo, você vai ver que ela tem as duas pontas perfeitamente iguais, não existe desalinhamento entre elas. Isso é importante. Essa pinça aqui não é uma boa pinça, dá para ver claramente essa diferença. Vencidos os problemas mecânicos, vamos então ver os problemas de operação. O que você pode estar fazendo errado com a sua pinça? A primeira coisa é excesso de força. E eu vou fazer um exemplo aqui, que vai ser um exemplo exagerado, mas eu espero que dê para entender. Vamos dizer que isso aqui seja a peça que você está segurando. A sua pinça pegou aqui. Se você segurou ela com a força correta, essas duas pontas aqui continuam alinhadas, tudo tranquilo. Mas se você fizer força demais, o que acontece? Percebeu que essas duas pontas aqui se afastaram? Claro que eu estou fazendo isso aqui numa peça muito grande, mas se você faz isso numa peça pequena, o que acontece? Se você botar pressão demais e isso aqui abrir, que a peça seja cuspida para lá. E é isso que normalmente acontece. Você bota força demais na mão, a pinça sofre uma deformação, ela abre aqui e acaba cuspindo a sua peça. O que você pode fazer então? Você pode segurar de forma melhor a sua pinça. Ao segurar aqui, aproximar os seus dedos. Isso aqui é como se fosse uma alavanca, né? Você aperta aqui, você aqui tem um ponto fixo e aqui você faz a força. Quanto mais próximo você tiver aqui, menos isso aqui vai se afastar se você fizer força demais. Como a força é menor, você tem menos chance disso aqui abrir, você tem menos chance da peça ser expulsa. Então, o ideal é que você segure sempre a peça com a mão o mais próximo que der da peça, claro que nem sempre é possível, para que você evite esse excesso de pressão que faça com que a peça saia voando, por causa da deformação das pontas. Essa é a principal recomendação aí no uso, além de manter a pinça limpa, claro, tentar que a sua mão fique o mais próximo possível da peça. Agora, a melhor forma de evitar todos esses problemas é usar uma pinça de qualidade, mas pinças de qualidade são caras. Uma pinça de ótima qualidade, que eu não tenho aqui, é uma pinça que chama Dumont. Vou botar uma imagem dela aí. É uma pinça excelente, uma pinça para joalheiro, mas ela custa bastante caro. Se não me engano, uma pinça média deles aí custa na faixa de $30. Então é um investimento, mas aí você vai ter uma pinça de qualidade, perfeitamente alinhada, sem nenhuma deformação aqui nas pontas. É uma pinça para trabalhos extremamente delicados. Talvez ter uma pinça dessa seja uma boa alternativa, mas tem algumas outras pinças boas. Essas aqui, essas pinças pretas aqui, eu não recomendo. Elas, como vocês viram aqui, elas não são de boa qualidade. Essas pontas delas aqui esse material delas é muito macio, eles deformam com muita facilidade, e como eles deformam com muita facilidade, quando você fizer força, eles vão abrir certamente e vão cuspir peça. Então não é uma boa pinça. Tem algumas outras pinças que a gente tem, que são essas aqui, por exemplo, que são pinças que eu comprei em loja de fornitura, que são lojas que vendem material para joalheiro. Elas são de aço inox e com isso elas são mais resistentes, têm menos chance
de deformar quando você dá pressão demais, elas não vão abrir a ponta aqui e elas também não vão se estragar, porque o aço inox é mais resistente, mas é preciso lembrar o seguinte, que se você por acaso caiu nesse vídeo aqui e está mexendo com alguma coisa que você precise de uma pinça que não seja magnetizável, o fato de estar escrito aqui aço inox não quer dizer que ela seja antimagnética. Você precisa comprar uma pinça antimagnética. E é fácil de ver, porque aqui nós temos pinça de aço inox, e se eu pegar um ímã, isso quer dizer que ela não é aço inox? Não, não quer dizer. Isso quer dizer apenas que ele é um tipo de aço inox que é suscetível a ser atraído por ímã e, portanto, ficar magnetizado. Não quer dizer que não seja aço inox. Essas pinças aqui que você pode comprar em loja de fornitura são boas. Se você quiser comprar uma pinça de material para modelismo, eu gosto muito dessa pinça aqui, dessa marca Manvá. Eu já falei de um alicate dessa mesma marca. Ela é um material mais simples, não é um aço inox, ela não é uma pinça, você vê aqui pela espessura do material, não é uma pinça tão resistente, mas ela é uma pinça muito bem acabada, relativamente barata, e ela tem uma pega muito boa, ela tem um bom alinhamento aqui entre as pontas, então é uma pinça de modelismo que eu acho bastante interessante. Eu gosto muito dessa pinça aqui, é uma das que eu mais uso. Para terminar esse vídeo, eu vou falar dessa pinça aqui. Isso aqui eu acabei de receber, eu comprei essa pinça aqui na AliExpress. É uma pinça de titânio, segundo o anúncio. Ela realmente não é magnética, né? Não tem ferro aqui. Ela é extremamente leve, muito leve mesmo. Se pegar mesmo essa pinça aqui menorzinha, a diferença de peso delas é muito grande. Eu vou até colocar numa balancinha aí só por curiosidade para a gente ver, mas se você pegar aquela vai saber. E essa pinça está descrita lá como sendo uma pinça para costura cirúrgica, de microcirurgia. Então, teoricamente, ela seria uma pinça muito precisa. E realmente ela é. Eu vou botar fotos aí enquanto eu estiver falando. Ela tem aqui uma ponta finíssima, muito fina mesmo. Ela tem um fechamento aqui perfeito. Ela tem essas duas pontas perfeitamente alinhadas, não tem nenhum desalinhamento, ela é perfeitamente lisa. Ela realmente é uma pinça bastante boa. E aqui nós temos um detalhe que faz para mim toda a diferença. Vocês estão vendo esse pino que tem aqui. O que é isso aqui? É um limitador de pressão. Não te deixa colocar mais pressão do que o necessário para segurar alguma coisa. Então, a partir do momento em que essa ponta aqui encosta no outro lado, você pode apertar isso aqui quanto quiser, você não vai aumentar a pressão, não vai ter chance de deformar isso aqui, ela não vai expulsar a peça. Bom, aí você vai me perguntar, mas então por que toda pinça não tem isso aqui? Porque isso aqui tem que ser feito com muita precisão. Se você colocar essa peça aqui e ela for maior do que o necessário, você não vai conseguir dar pressão suficiente para segurar o que você precisa. Se você colocar isso aqui menor do que o necessário, ela vai perder simplesmente a função, você vai continuar tendo problema de apertar aqui, deformar, abrir essa ponta e a peça ser expulsa. Então tem que ser um trabalho de usinagem muito bem feito para que você consiga que esse limite aqui seja o ponto exato necessário para equilibrar o fechamento com evitar o excesso de força. Essa pinça você vai encontrar lá no AliExpress em vários tamanhos. Essa aqui é a menorzinha, mais curtinha, tem outras mais longas, tem de várias formas, tem ponta reta, tem essa ponta curva aqui, eu comprei essa aqui de ponta curva. E uma pinça dessa está custando na faixa aí de 50, 60 reais, dependendo do modelo e dependendo do tamanho dela. Então não é uma coisa barata, mas também não é uma coisa do outro mundo. E eu sinceramente gostei demais dessa pinça. Eu vou colocar agora em seguida aqui uma comparação dessas duas pinças aqui, mostrando
o que acontece com essa pinça aqui quando eu pego uma peça fininha e aperto demais, e mostrando que com essa pinça o que acontece quando eu seguro, fazendo a mesma coisa, e mostrando que com o fato de ter esse limitador eu consigo segurar a peça com firmeza, sem que haja deformação e sem que a peça seja expulsa. Eu estou aqui na minha bancada de trabalho de modelismo agora e vou mostrar então essa diferença entre essas duas pinças aqui. Então primeiro eu vou pegar essa pinça que tem o limitador, vou pegar aqui a peça e como ele tem uma limitação, eu posso apertar aqui, estou apertando bem forte, nada acontece, a peça continua aqui perfeitamente presa, né? Esse fiozinho aqui. Agora vamos ver o que acontece quando eu faço a mesma coisa com essa pinça que não tem a limitação. Pego ela. Perceberam o que aconteceu? Eu vou pegar aqui a peça. E vou pegar aqui a mesma pecinha. Só que se eu fizer pressão demais, voa. É isso que acontece quando você põe pressão demais na pinça, principalmente quando você está pegando uma peça muito pequena e muito frágil. Essa aqui já desapareceu, mas acho que deu para perceber a diferença entre essas duas pinças, não só pela qualidade dessa pinça aqui, da forma como ela fecha perfeitamente, mas também por causa desse limitador que impede que você coloque pressão demais e com isso deforme a ponta lá da pinça, como eu já expliquei, e acabe fazendo com que o fiozinho voe.